Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 22. Filipenses, capítulo 4, verso 22. Está escrito: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Vamos repetir todos juntos esse versículo? Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Eu quero pensar com vocês hoje sobre o tema santos na casa de César. Claro que César aqui é o imperador romano, e particularmente esse César aqui é Nero. Paulo sempre quis ir a Roma. Ele sempre desejou visitar a capital do império e visitar a igreja que estava naquela cidade. Não foi ele o plantador da igreja. E ele tinha dois propósitos no seu desejo de visitar Roma. Primeiro, o propósito de compartilhar o evangelho com aquela igreja. Segundo, o propósito de ser enviado pelaquela igreja à Espanha, o último limite conhecido naquele tempo. Quando ele vai para Jerusalém, depois da sua terceira viagem missionária, passando pela Macedônia, ele escreve a sua carta aos romanos. E nessa carta, ele expressa duas vezes o seu propósito de ir a Roma. Entretanto, ele percebia na viagem, conforme testemunhou para os presbíteros de Éfeso, no porto de Mileto, que o Espírito Santo lhe assegurava que o que ele enfrentaria pela frente eram cadeias e tribulações. Mas disse: em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então ele desembarca em Cesareia Marítima, que era a sede do governo de Roma em Israel, a cidade portuária, porque estava ali o porto, que foi criado, foi feito por Herodes o Grande. E quando ele chega nessa cidade, Cesareia Marítima, o profeta Ágabo está lá. E num gesto simbólico, prende Paulo com o cinto e disse: é isso que vai acontecer com você em Jerusalém. Eles vão prender você lá. Ele estava levando uma oferta para aquela igreja, e o que esperava aquele irmão era a prisão. E ele disse, em face dos discípulos quererem demovê-lo de subir a Jerusalém, ele disse: o que vocês estão fazendo comigo? Eu estou pronto não só a ser preso, mas eu estou pronto a morrer por Jesus em Jerusalém. De fato, ele entregou as ofertas e foi preso. 40 homens entram numa conspiração de anátema, dizendo que não comeriam, nem beberiam, antes de matar o apóstolo Paulo. Essa notícia vaza, chega o sobrinho de Paulo, porque a irmã de Paulo morava em Jerusalém, e ele comunica ao comandante, e o comandante transfere naquela mesma noite, sob forte escolta militar, o apóstolo Paulo, de Jerusalém para Cesareia. E Paulo ficou ali 2 anos, sendo acusado pelos judeus, sob a égide dos imperadores Félix e Festo. Em virtude da transição de governo, onde Félix estava deixando o seu posto e assumindo Festo, o sinédrio judaico disse para o governador recém-possado: esse Paulo está aí, mas ele está no fórum errado. O crime dele não é político, o crime dele é religioso. E nós somos o fórum legítimo para julgar o crime dele. Manda esse Paulo aqui para Jerusalém, porque nós somos o sinédrio, o tribunal competente para julgá-lo. Só que o sinédrio estava mancomunando para matar Paulo na estrada. E o governador, para ganhar o favor dos judeus, estava prestes a entregar o apóstolo Paulo nas mãos daqueles que haveriam de matá-lo. Então Paulo, sendo um cidadão romano, disse para o governador:
eu sou cidadão romano e quero ser julgado diante de César em Roma. O governador diz: para César você quer ir? Para César você irá. Então Paulo viaja para Roma, enfrenta um naufrágio, e é curioso que Paulo queria estar em Roma, e Deus o queria em Roma, porque em Atos 23:11, Deus disse para ele lá na fortaleza de Jerusalém, quando ele foi preso: coragem, Paulo, assim como você deu testemunho aqui em Jerusalém, eu quero que você dê testemunho também em Roma. Mas quando ele viaja para Roma, ele enfrenta um naufrágio. Às vezes a providência de Deus é carrancuda, e o navio perde todo o produto de trigo que levava, e também o navio se despedaça todo, mas conseguem como náufragos chegarem na ilha de Malta. E ele passa ali um tempo, ele ora pelos enfermos, e depois de passado o rigoroso inverno, os malteses enviam Paulo para Roma com suas necessidades supridas, e ele chega em Roma não como sonhara chegar. Chega preso, chega algemado. Seus planos humanos foram frustrados, mas o plano de Deus não. Por isso, ele escreve no capítulo 1, versículo 12, dessa carta, dizendo assim àquela igreja: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Obviamente, as coisas que me têm acontecido, segundo o apóstolo Paulo, foi toda a sua trajetória de luta, de sofrimento, desde o momento da sua conversão, porque Deus disse para Ananias lá em Damasco: vai lá na rua direita, na casa de Judas, e impõe as mãos sobre Saulo, ele está orando. E a Bíblia diz que Ananias retruca a Deus: Deus, mas esse camarada tem uma fama muito ruim, tem escutado de muita gente quantos males tem feito ele aos santos em Jerusalém. E Deus disse: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido, vou enviá-lo para longe aos gentios, e eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. E na sua jornada missionária, ele foi perseguido em Damasco, ele foi rejeitado em Jerusalém, ele foi esquecido em Tarso, ele foi apedrejado em Listra, ele foi escorraçado de Tessalônica, ele foi enxotado de Bereia, ele foi chamado de tagarela em Atenas, ele foi chamado de impostor em Corinto, ele enfrentou feras em Éfeso, ele foi preso em Jerusalém, ele foi acusado em Cesareia, ele enfrentou um naufrágio para Roma, ele foi picado por uma cobra em Malta, ele chega em Roma preso e algemado. Mas em vez de olhar essa providência carrancuda apenas pelas lentes humanas, interpreta esses fatos pela cosmovisão divina e diz: essas coisas contribuíram para o progresso do Evangelho. Mas o que é que aconteceu lá em Roma para ele afirmar que essa trajetória de sofrimento contribuiu para o progresso do Evangelho? E ele destaca 3 coisas. Primeiro, a igreja foi mais encorajada a pregar. Quando os crentes de Roma viram Paulo preso e trabalhando mais do que eles, que estavam livres, se mexeram. Isso levou um escritor americano, que eu tive o privilégio de ouvi-lo pessoalmente quando era seminarista, no lançamento de uma das obras mais importantes para a minha vida espiritual, A Dinâmica de uma Vida Autêntica. Ray Stedman afirma o seguinte: um dos principais métodos de Deus para o crescimento da igreja, e eu não gosto desse método, disse ele, é botar os pastores na cadeia. Bote os pastores na cadeia e a igreja vai crescer. Quando os crentes viram Paulo preso, se mexeram e a igreja se despertou. Segunda coisa, ele disse, nesses 2 anos que ficou em Roma, toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das minhas cadeias em Cristo. O que era a guarda pretoriana? Era a guarda de elite do imperador. Eram 16 mil soldados de escol, soldados da mais alta patente do império. E porque Paulo era um prisioneiro de César, na perspectiva humana, tinha que ter um soldado algemado com ele, 3 turnos por dia,
em rodízio 2 anos, oportunizando-o a evangelizar a elite militar do Império Romano. Se ele tivesse solto, certamente ele não teria alcançado aquela elite militar do Império Romano. E finalmente, o fato dele não poder viajar, porque estava preso, possibilitou a ele escrever cartas. As cartas da primeira prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. No ponto de vista humano, possivelmente, se Paulo estivesse solto, ele não teria escrito essas cartas. E na providência de Deus, quando a situação parece insustentável para você, Deus está lhe dando uma oportunidade de olhar para a vida com outros olhos e ver as oportunidades que Deus coloca diante da sua vida. Pois bem, agora ele está terminando a carta, agora ele está enviando saudações, lá no capítulo 4, verso 22, e ele diz assim: todos os santos vos saúdam, ou seja, os crentes da cidade de Roma, especialmente os da casa de César. A grande pergunta é: que César é este? Já respondemos. Esse César é Nero. E Nero começou a governar o Império Romano no dia 13 de outubro do ano 54 da era cristã. E Nero foi um homem terrível. Nero foi alcunhado, foi apelidado pior imperador de todo o Império Romano, governando até o ano 68, quando cometeu suicídio. Agora, notem vocês, aquele que poderia ser legitimamente considerado o pior imperador do vasto Império Romano, foi constituído por Deus como presidente das missões do Império Romano, porque botou lá dentro do palácio o maior pregador daquele século e colocou diante dele o seu auditório. Às vezes o homem pensa que está no controle, mas quem controla de fato as coisas é Deus. A casa de César, um antro de corrupção, se tornou o campo missionário mais frutífero do apóstolo Paulo. Nós poderíamos ver essa mesma fotografia em outro tempo, em outro espaço. Eu acho que vocês já ouviram, e alguns têm mais familiaridade com esse fato, que aconteceu na Inglaterra, né? A Inglaterra teve um corte radical do ponto de vista religioso, quando o rei Henrique VIII, querendo um herdeiro masculino para o trono, o que era necessário na época, queria se divorciar da sua mulher, Aragão, para casar-se com Ana Bolena. O Papa da época não lhe deu essa permissão. E então, ele se divorcia e casa com Ana Bolena, que não lhe deu esse filho esperado. Aliás, deu para ele, nesse casamento, Maria Tudor. Esse rompimento foi 1534. Então, o rei morre, e o seu filho agora, chamado Eduardo VI, com apenas 10 anos de idade, em 1547, assume o governo da Inglaterra. Na época, os líderes protestantes da Inglaterra pensaram: vai chegar a hora, é a hora oportuna para implementar a reforma, porque Henrique VIII rompe com o romanismo, mas cria o anglicanismo, e ele passou a ser chefe da igreja e chefe do Estado. Os líderes da igreja protestante, Ridley, Latimer e Cranmer, é agora. Vocês podem se lembrar, na história de Israel, do rei que governou mais jovem Israel. Lembram quem foi? O rei Joás. Começou a governar com 7 anos de idade.
obviamente tutelado por Joiada, o sumo sacerdote. Enquanto o sumo sacerdote esteve como tutor espiritual do Joás, foi muito bem. No dia que o Joiada morreu, Joás perdeu o rumo e o bonde da história. Bom, esse rei Eduardo VI, morre precocemente, com 16 anos de idade, em 1553. 47 a 53. Quem que vai assumir o governo? A Maria Tudor, a filha de Henrique VIII, com Ana Bolena. E ela perseguiu de maneira implacável os protestantes. Mandou para a fogueira os 3 líderes, Ridley, Latimer e Cranmer. Um banho de sangue na Inglaterra. Muitos fugiram para sair da chacina e foram para o continente, onde a reforma já estava estabelecida. Genebra, Alemanha, Holanda. Quis a providência de Deus que Maria Tudor morresse cedo, 5 anos depois, em 1558, e assuma o governo da Inglaterra a sua irmã Elizabeth, que governa de 1558 a 1603, num longo governo. E o primeiro decreto dela foi trazer os foragidos para a Inglaterra. Ao chegarem eles na Inglaterra, depois de terem contato com a reforma lá no continente, voltaram fazendo 4 exigências. Nós queremos uma igreja com doutrina pura, com liturgia pura, com governo puro e com vida pura. Isso desencadeia na Inglaterra o mais importante movimento de reforma e reavivamento da história, dando à história a geração mais culta teologicamente de todos os tempos, conhecido como os puritanos. Em outras palavras, Maria Tudor pensou que estava destruindo a igreja, e ela estava promovendo a igreja. A igreja de Deus é indestrutível, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Voltando então agora ao nosso texto, a casa de César vai se tornar o campo missionário de Paulo, e o resultado, depois de 2 anos de prisão: os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Então vamos à aplicação do texto, com as divisões do texto. Primeira lição: não é o lugar que faz a pessoa, é a pessoa que faz o lugar. Tem muita gente, irmãos, se eu morasse numa outra cidade, se eu trabalhasse numa outra empresa, se eu tivesse estudado numa outra faculdade, ou se eu tivesse a oportunidade de fazer faculdade, se eu tivesse nascido num berço de ouro, se o ambiente onde eu trabalho não fosse tão congestionado, tão poluído, tão complicado, eu faria a obra de Deus. Mas do jeito que eu estou, onde eu moro, na escola que eu estudo, na empresa que eu trabalho, na profissão que eu exerço, é muito difícil. Me permita dizer, a casa de César era um lugar de corrupção, de violência, de promiscuidade. Nero era um homem louco, violento, promíscuo, um homem que mandou matar sua própria mãe, Júlia Agripina, que era irmã de Calígula, que era a 4ª esposa de Cláudio. E a pedido dela, Cláudio adota Nero, e a pedido dela, Cláudio nomeia Nero como sucessor e próximo imperador. Cláudio governou de 41 a 54. Esse imperador foi o incendiário de Roma. No dia 17 de julho do ano 64. Esse imperador é que inaugurou a crudelíssima perseguição aos cristãos. Os historiadores chegam a dizer que a casa de Nero era a cloaca do mundo. Era um antro de corrupção e degradação moral. Meus irmãos, alguém sã consciência poderia imaginar que esse antro, que essa cloaca do mundo, seria um dos campos missionários mais férteis da história?
Portanto, não é o lugar que faz o homem, é o homem que faz o lugar. Temos que discordar de John Locke, quando diz que o homem é uma folha em branco, é uma tábua rasa, é produto do meio. Isso não é verdade. O homem não é produto do meio, muito embora o meio influencie sim. É o meio que é produto do homem. Nesse ano político você vai escutar tanto isso: o poder corrompe. Não, não é o poder que corrompe. O poder revela os corrompidos. O mal não está na estrutura, o mal está dentro do coração. É do coração que procedem os maus desígnios. A casa de Nero só era aquele antro porque Nero era um homem perverso, mau, corrupto, violento. Para vocês terem uma ideia, a casa de Nero era um lugar de violência. O exército era treinado para matar. Nero tinha um harém feminino e um harém masculino. Nero estabeleceu a cultura dos banhos públicos, onde se cultuava a sensualidade. Havia circos e teatros onde havia atos violentos e imorais. Havia os gladiadores. A casa de César, portanto, era o lugar mais imundo do mundo da época. E ali chega Paulo. E alguém pode dizer: mas aqui não vai dar certo, aqui não vai funcionar. Se eu não tivesse preso, se eu estivesse viajando, eu estaria fazendo a obra de Deus. Se eu estivesse num outro ambiente, eu testemunharia de Cristo. Meus amados irmãos, não é o lugar que faz o homem, é o homem que faz o lugar. A Bíblia diz que os judeus exilados na Babilônia, alguns deles, ou a maioria deles, assentados à margem dos rios da Babilônia, despenduravam as harpas, não cantavam mais. O coração deles estava lá atrás no passado, e quando eles olham para o futuro, diz: feliz é aquele, ó Babilônia, que pega os seus filhos e esmagar a cabeça deles numa pedra. Nesse mesmo cenário tem um Daniel, que resolve não se contaminar, que resolve influenciar, que resolve fazer diferença na Babilônia, e foi maior que a Babilônia, porque a Babilônia caiu e continuou de pé no outro império. Então, precisamos observar que não é o lugar. O Davi, quando chegou naquele acampamento de guerra, tinha um exército inteiro fugindo, no 40º dia, na 80ª vez, de um gigante que ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. E ele chega com outros olhos, e ele chega com outra perspectiva. Mas quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Então aquilo que as pessoas olham como um perigo, como uma ameaça, como uma impossibilidade, se você tem os olhos de Deus, você vai olhar como uma oportunidade. Então pare de reclamar da sua casa, da sua família, da sua empresa, do seu trabalho, das suas geografias. Olha com os olhos de Deus e veja como Deus pode usar a sua vida nesse ambiente. Pois bem, vamos à segunda aplicação, ou a segunda divisão do texto. Nenhum lugar ou pessoa está fora do alcance da graça de Deus. Talvez qualquer outro, na circunstância em que Paulo estava, poderia dizer: bom, pregar aqui é jogar pérola aos porcos, ninguém vai ouvir. Isso é a pior geografia do mundo, é o lugar de maior corrupção no mundo, promiscuidade sexual, violência, um lugar onde o imperador manda matar a própria mãe. Quem mandou matar Dona Júlia Agripina foi o próprio filho Nero. O imperador, que em vez de cuidar da cidade, incendeia a cidade, da qual ele era o imperador. Era casa de paixões e intrigas. E nesse deserto de virtudes, pessoas são convertidas pela pregação do Evangelho. Irmãos amados, nós temos que crer nisso de todo o nosso coração.
O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho chega na cadeia, transforma monstros em santos. O Evangelho chega nos prostíbulos e transforma uma vida promíscua numa vida santa. O Evangelho chega nos campos de guerra e transforma homens sanguinários em homens pacíficos. O Evangelho chega num homem como John Newton, sem alma, sem piedade, sem humanidade, comercializando gente como mercadoria barata, transportando escravos, e tem uma experiência profunda com Deus de conversão, num momento de agrura da vida, para compor o hino mais cantado no mundo hoje. Bendito seja Deus, maravilhosa graça. Então, entenda uma coisa, não há nenhum lugar mais complicado no mundo onde o Evangelho não possa chegar ali e fazer transformação. Pastor Jailton, eu tenho ido com frequência lá na igreja presbiteriana Filadélfia, em Sorocaba. Quem é o pastor lá? O pastor Júnior, um grande amigo. E o pastor Júnior é aquele pastorzão de coração tão generoso que você fica até constrangido perto dele. Um evangelista de primeira mão. E logo que ele chegou em Sorocaba, ele passava todo dia para ir para a igreja debaixo de um viaduto, e morava debaixo desse viaduto uma senhora, Dona Francisca. Todo dia passava, olhava para ela: ô Dona Francisca, Jesus te ama, Deus te abençoe. Quem sabe um dia só vai lá na nossa igreja, a senhora podia ir lá um dia. E anos, mais de 10 anos, a mesma palavra, o mesmo convite. E a Dona Francisca lá, orando debaixo da ponte. Um dia ele toma um susto. A Dona Francisca entra na igreja, toda drogada, toda suja, sentou lá no primeiro banco, escutando o pastor de olho aberto. Quando ele termina de pregar, Dona Francisca fica de pé no púlpito e fala: olha, eu aceitei Jesus, eu quero esse Jesus na minha vida, mas pastor, eu tenho um problema. Se eu voltar para debaixo da ponte, eu vou me drogar de novo. O que é que eu faço? Confesso que poucos homens, inclusive eu, não sei se teria coragem de fazer o que ele fez. Só vai para minha casa. E a mulher dele não estava no culto. Você faria isso? Chegou, tocou a campainha, Dona Joana, que é a esposa dele, médica. Joana, Dona Francisca vai dormir aqui em casa hoje. Joana, um coração tão grande quanto ele, deu uma toalha, deu roupa, deu banho, botou para dormir. No outro dia o pastor Júnior pegou o carro, levou a Dona Francisca para uma clínica de tratamento. Tratou dela. E eu estava pregando lá no dia que a Dona Francisca veio da clínica para ser batizada. Voltou para a clínica para trabalhar. E disse: pastor Júnior, eu terminei todo o meu treinamento aqui, minha fase encerrou. O que é que eu faço? O pastor Júnior disse assim: você vai morar com a gente. Pegou um quarto, com o mesmo padrão de conforto dos filhos, e a Dona Francisca mora na casa do pastor Júnior hoje. Resultado? A igreja de Filadélfia de Sorocaba atende hoje cerca de 120 mil moradores de rua, todo domingo de manhã, para um trabalho evangelístico. E está impactando a cidade. Impactando a cidade. Sabe por quê? Porque não existe nenhuma pessoa fora do alcance da graça de Deus. O pastor Jailton conheceu também o pastor Wildo dos Anjos. Criou a Missão Vida, lá em Anápolis. E eu estive lá muitas vezes. Ele era adolescente, quando passava debaixo de uma ponte lá em Anápolis. E via um mendigo, e ele passava lá, dava um lanche hoje, dava outro lanche amanhã, levava um cobertor no inverno, até o dia que ele passa, e o mendigo está morto. Aqui mexeu com ele, ele já trabalhava, tinha um carrinho usado, velho, vendeu o carrinho, para investir
assistência aos mendigos, se tornou a maior missão no Brasil de recuperação de mendigos e viciados. Eles têm uma sede perto de Brasília hoje, que não só atende centenas de pessoas tiradas da rua, mas uma coisa bonita, ele tem uma vila de casas de bom padrão, excelente padrão, para pastores jubilados que não têm casa para morar. Moram com dignidade, sem pagar um centavo, e ajudam no tratamento dessas pessoas que estão sendo recuperadas. Em outras palavras, meus irmãos, não tem nenhuma geografia que não seja alcançada, e não tem nenhum tipo de gente que não possa ser alcançada, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Terceira lição do texto: não existem pessoas descartáveis para Deus. Tem hora que você olha para uma pessoa e diz: não, isso aí não tem jeito não. O cenário brasileiro aí está descrevendo algumas pessoas, você fica: meu Deus, onde chega o ser humano? A mansão do Epstein dos Estados Unidos se repetindo no Brasil. Pessoas da mais alta patente, da mais alta influência política, jurídica, militar, frequentando situações constrangedoras, participando de festas nada republicanas, a guarda pretoriana, gente acostumada a matar, gente acostumada a destruir. E de repente Paulo chega ali, o Evangelho muda o cenário, completamente. Deixa eu lhe dizer algo tremendo: não há lata de lixo no reino de Deus. Não tem ninguém que não possa ser alcançado pelo Evangelho de Cristo. Eu estava aqui em Vitória, pastor Jailton, na época da Manchete, TV Manchete, e eu estava no estúdio para fazer uma entrevista. Estava do meu lado um senhor muito bem vestido, muito bem trajado, e eu não sabia quem ele era. Comecei a entabular uma conversa com ele, e eu fiquei chocado ao saber quem estava perto de mim. Quem estava perto de mim era o conhecido Paulinho Bang Bang. Houve um crime bárbaro em São Bernardo do Campo, numa agência do Banco Itaú. 7 assaltantes entraram numa agência com metralhadora na mão. E enquanto eles estão roubando o banco, uma criança que estava no colo da mãe, a criança chamava Talita, começa a chorar convulsivamente, espantada com a cena. Paulinho Bang Bang, filho de uma família de classe média de Piracicaba, com drogas, rebelou-se contra o pai, saiu de casa, mergulhou nas drogas, mergulhou no crime. E Paulinho Bang Bang chega perto da mãe e diz: faça essa criança calar, senão eu mato você e a criança. E a criança não parava de chorar. Paulinho Bang Bang dá um tiro de metralhadora na mãe e na criança. Mata a mãe e mata a criança. O marido dessa mulher, crente em Cristo Jesus, ao receber a notícia do assassinato da sua mulher em canal aberto de televisão, para o mundo, para o Brasil inteiro, disse: eu perdoo o assassino. Ele matou minha mulher, ele matou minha filha, porque ele não conhecia o Deus que eu conheço. Dos 7 assaltantes, 5 foram assassinados pela polícia naquele dia. Ele escapou. Botaram a mão nele, foi preso, obviamente. Esse pai, enlutado, que perde a esposa e a filha num dia só, não só perdoou o assassino, mas buscou um emissário para ir lá na cadeia e levar uma Bíblia para Paulinho Bang Bang. Quando o emissário chega na prisão para presentear Paulinho Bang Bang com a Bíblia, aquele homem cruel, que tinha feito uma faca na prisão, um punhal, levanta a mão para enterrar o punhal no peito do evangelista. E quando ele levantou a mão, seu corpo se desarticulou, e ele caiu sem forças ao chão.
e já se levantou do chão, quebrantado, convertido, transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Paulinho Bang Bang cumpriu sua pena e saiu da cadeia, e hoje é um pregador do Evangelho de Jesus Cristo. Não há lata de lixo no reino de Deus. Onde uma pessoa se arrepende dos seus pecados e crê no Senhor Jesus, não importa tão longe já teria ido, ou quão profundamente já teria caído, Jesus é poderoso para transformar. Isso é uma verdade tão preciosa para nós, meus amados irmãos. Eu fico olhando o próprio Paulo. Paulo era um assassino. Eu fico olhando a história de Manassés, o maior monstro de Israel. Fico olhando a história do Nabucodonosor, cara que foi para o pasto comer capim. Mas essas pessoas foram transformadas pelo poder de Deus. Então não carimbe ninguém. Nunca diga assim, esse fulano aí não tem mais jeito, não. Esse da minha família, já pensei, perdi a esperança. Não tem lata de lixo no reino de Deus. Quarta lição do texto. As oportunidades estão à nossa volta. Ô irmãos, abra os olhos. As oportunidades estão à nossa volta. Às vezes é debaixo de uma ponte, num viaduto. Às vezes é a pessoa mais drogada da cidade. Às vezes é a pessoa que diz, esse aqui já era. Isso aí não tem mais chance não. Abra os olhos, irmão. Pode ser a sua parentela, pode ser o seu condomínio, pode ser a sua rua, pode ser o seu bairro, pode ser a sua escola, pode ser a sua empresa. Abra os olhos. Peça para Deus sabedoria, peça para Deus discernimento. Quanta gente que eu já tenho escutado, se eu tivesse numa praça pública eu pregaria, mas na prisão não dá. Paulo nunca se considerou prisioneiro de César. Ele entendia que ele era prisioneiro de Cristo. Quando ele estava preso, só mudava o campo missionário. Ele pregava preso, pregava solto, pregava saudável, pregava doente, pregava numa casa, pregava numa praça, pregava numa praia, pregava onde tivesse oportunidade, ele pregava. Ele está dentro do navio como um náufrago. Ele não está lá com um passageiro de primeira classe, não. Ele está lá preso. Ele não está no navio de passageiro, não. Está no navio de carga. Tinha 276 pessoas no navio. Ele era um dos prisioneiros. Todos eram prisioneiros. Mas ele não olha aquele navio como um lugar de penitência para ele. Ele olha aquele navio como um campo missionário. E traz a esperança para aquele povo. Ele chega na ilha de Malta, e ele vai orar pelo pai do prefeito, ele vai orar pelos demais enfermos. Então preste atenção nisso. Paulo faz da prisão em Roma um campo missionário, onde evangelizou 16 mil soldados. Resultado, havia santos na casa de César. Muito bem, deixa eu terminar, último ponto, quinto ponto. Aqueles que são salvos por Cristo, não importa onde, como, pertencem à família de Deus, a única igreja verdadeira. Os santos da casa de César não conheciam os crentes de Filipos, para onde esta carta está sendo endereçada. E Paulo está escrevendo de Roma, Paulo está escrevendo de dentro da casa de Nero, dentro da casa de César. E aqueles soldados que estavam algemados com ele, foram evangelizados por ele, quando vem Paulo escrevendo a carta à igreja de Filipos. Aproveita e fala, Paulo, manda as nossas saudações para aqueles irmãos lá. Os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Sabe o que significa isso, irmão? Não importa onde uma pessoa é convertida, se no Brasil, se fora do Brasil, se na América do Sul, se na América Central, se na América do Norte, se na África, se na Ásia, se na Oceania, no momento que a pessoa é convertida, ele passa a ser seu irmão em Cristo. Aquela pessoa passa a fazer parte da única igreja viva e verdadeira, que é a igreja do Deus vivo, daqueles lavados no sangue do Cordeiro. Sabe o que significa isso? Só tem uma igreja e ela é universal, porque Jesus morreu para comprar com seu sangue os que procedem de toda tribo, povo, raça, língua e nação. E embora aqui
nós estejamos categorizados como presbiterianos, batistas, metodistas, assembleianos, comunidade A, B, C ou D, mas nós somos um só povo. Se estamos em Cristo, nós somos uma só família, nós somos um só rebanho, nós somos uma só igreja. Os santos da casa de César eram irmãos dos santos da igreja de Filipos. Que coisa linda isso! Aliás, eu acho que vocês todos têm essa mesma experiência. Irmãos, não tem explicação. Você chega num lugar que você nunca visitou, você entra numa casa que você nunca entrou, você conversa com a pessoa que você está conhecendo naquele momento, daqui a uma hora, parece que você é conhecido há muitos anos, é amigo há muitos anos, você é recebido, você é amado, você é acolhido, você passa a amar, porque é o sangue de Jesus que nos une. Somos um só povo, somos uma só igreja, somos um só rebanho. Me permita fazer brevíssimas aplicações. E a palavra que eu daria para você é essa: mude de perspectiva. Talvez alguém chegaria na casa de César e a única coisa que ele conseguiria fazer era uma oração imprecatória. Jesus, manda fogo para esse povo, queima todo mundo, Jesus. Paulo chega lá e vê uma oportunidade. Mude a sua perspectiva. Saulo, perseguidor, agora Saulo é pregador. O maior perseguidor, agora o maior apóstolo. Filho do trovão, a Bíblia batiza o João, discípulo do amor, filho do trovão. Era o cara que falou assim: Jesus, manda fogo, queime os samaritanos aí, ué. E agora é o discípulo do amor. Você já viu gente ser mudada assim? Cara bruto, massa bruta, estupim curto, pólvora seca pura, de repente vira uma pessoa doce, amável. Então, dá uma olhadinha para a sua casa, para a sua família, veja pela fé seu lar ser um lar santo, piedoso, cheio do Espírito Santo. Mude de perspectiva. Talvez você possa dizer como Mude, eu encerro aqui, quando escutou: o mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue em suas mãos. Ele disse: meu Deus, eu quero ser esse homem. Coloque hoje a sua vida nas mãos de Deus e peça: Deus, abra os meus olhos para eu ver as portas que Tu estás abrindo para mim. Me ajude a ver, me ajude a aproveitar as oportunidades, me ajude a ser um bom mordomo do tempo e das oportunidades que Tu estás me dando, Senhor, para que haja na sua vida, na sua experiência, no seu ministério, santos na casa de César. Que Deus nos abençoe.